Amados, vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Hoje vamos estar meditando sobre o seguinte tema: libertando-se da ansiedade. E eu tenho certeza que aqui ninguém nunca ficou ansioso, não é verdade? Opa, o que foi, gente? Então essa mensagem é para mim e para você. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Quando é criança, então, né, o quanto a gente demonstra ansiedade, às vezes até para ganhar presente. O Natal está lá no final do ano, mas a criança já está pensando, né, no presente que vai ganhar de Natal. É o que a gente lida muitas vezes com a nossa própria natureza humana. Então a palavra do Senhor nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Deus abençoe poderosamente a sua palavra ao nosso coração. Bem, queridos, eu quero já introduzir essa nossa mensagem, até lembrando de uma orientação bíblica. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Muitas vezes uma orientação assim pode soar aos ouvidos das pessoas com aquela tonalidade de algo assim um tanto que pesado. Mas nós sabemos que a nossa busca de Deus, ela precisa ser o quê? Leve. Por quê? Porque a vida de fé, ela deve ser doce, ela deve ser suave, ela deve ser leve. Jesus mesmo nos disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a nossa própria caminhada de fé deve ser algo gostoso, deve ser algo tranquilo. Em certo sentido, até mesmo confortável. Porque a presença de Deus é uma delícia, ou deve ser uma delícia para a nossa alma. Então, quando nós pensamos também nos seus próprios propósitos, naquilo que Deus estabelece na nossa vida, não é diferente. Assim como muitas vezes questionamos o próprio Deus, questionamos também os seus propósitos para a nossa vida. E sabemos que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Mas então vamos pensar na nossa vida hoje. É um dom, é um presente, é uma manifestação da graça. No entanto, muitas vezes nós não consideramos o dia de hoje como sendo uma bênção. Esse momento é um milagre. Esse momento é um milagre de Deus para a sua vida. Esse momento, esse agora, é um milagre de Deus para a minha vida. Então, os propósitos de Deus se cumprem em nossa vida sempre com ternura e graciosidade. E não estamos pensando num depois. E não estamos pensando no amanhã. E não estamos pensando num futuro, ou seja, num porvir. Estamos pensando no agora. Eu não sei como você está se sentindo nesse momento. Mas se é algo diferente disso, você pode ter certeza. Esse algo precisa ser corrigido. Esse algo precisa ser tratado. Eu sou um abençoado agora. Você é um abençoado agora. E é isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele desejou nos lembrar.
quando nos orientou para não estarmos inquietando com o dia de amanhã, porquanto basta a cada dia o seu próprio mal. Mas vamos pensar ainda a respeito do hoje. Do amanhã, a gente pode florear. Do amanhã, a gente pode, digamos, sonhar. O que diz respeito ao amanhã, nós podemos colorir, mas o hoje tem os seus próprios desafios. O hoje tem as suas próprias dificuldades. O hoje tem os seus próprios espinhos. E aí que está, queridos. Ainda que todas as dificuldades que possam surgir pelo caminho, verdadeiramente a paz de Deus, que excede a todo entendimento, deve dominar o nosso coração sempre, e principalmente, e não tem como ser diferente, porque o amanhã não chegou, agora. Principalmente nesse momento. O que passou, passou, o amanhã ainda está por vir, então nós temos que pensar o quê? No agora. Nós temos que pensar nesse momento. No entanto, de acordo com a nossa sociedade, que nos faz sempre projetar a respeito das coisas futuras, é como, por exemplo, a questão da aposentadoria, faz parte, nós temos que planejar, nós temos que nos preparar em relação a isso. Mas são muitos fatores da sociedade que nos fazem pensar apenas no amanhã. E às vezes corremos o risco de trazer também esse tipo de mentalidade para com as coisas espirituais. E conforme o Senhor Jesus quer nos lembrar, o Senhor é Deus do agora, é o Deus desse momento, é o Deus desse presente, porque em relação ao amanhã, o que será de nós? Não sabemos. Até mesmo ali em Tiago, a gente observa essa orientação. Em vez de você dizer que amanhã ou depois vai à cidade tal, comprar, aí nos orienta, olha, seja um pouquinho mais humilde, porque se Deus quiser, amanhã ou depois faremos isso ou aquilo. Porque do amanhã, eu e você não temos controle. Então, quando estamos pensando em uma caminhada de fé em Cristo Jesus, precisamos principalmente considerar esse momento, esse agora, esse presente. Como está o seu coração? Como se encontram os seus pensamentos? Amados, eu já mencionei aqui em um outro momento que ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Mas ansiedade é excesso de futuro. E às vezes a gente não percebe. Ignoramos esse momento que é um dom de Deus e ficamos tentando trabalhar, tentando construir apenas o que está lá à frente. E o que na verdade é impossível. Porquanto não temos domínio, não temos controle algum no que diz respeito ao amanhã. Então, são preocupações ou inquietações relacionadas ao depois, coisas que ainda não aconteceram e que não temos controle algum. Já que não temos controle algum, para que carregar esse excesso? Para que carregar esse fardo? Para que então estamos, digamos assim, subjugando a nossa alma com algo que não temos domínio ou controle algum? Olha, eu quero desafiar você a entender isso. Muitas vezes, estamos lá na frente e esquecemos desse momento. Muitas vezes, estamos vivendo mais o futuro do que o presente. É claro, gente, eu estou falando de viver esse futuro aí, não é no sentido literal.
é que todas as nossas energias, todos os nossos pensamentos ou ainda sentimentos estão voltados apenas para o amanhã. Quando, na verdade, esse momento é um momento oportuno para estarmos conhecendo mais do poder de Deus, mais da graça do nosso Senhor Jesus, enfim, realmente desfrutar de suas bênçãos hoje, desfrutar de suas bênçãos agora. Então Jesus nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Se você tiver aí a versão da NVI, você vai observar que assim está escrito: não se preocupem com o amanhã. O texto básico que eu estou usando, de acordo com a versão, que eu estou me propondo, diz: não vos inquieteis. Já na NVI nos diz: não se preocupem com o amanhã. Ambas as versões, na verdade, têm a mesma ideia, ou seja, de não andarmos ansiosos com o que ainda está por acontecer. E que talvez não aconteça até, inclusive. Só Deus sabe. Só Deus conhece. Só Deus o quê? Entende. Mas muitas vezes, eu e você, nós nos esquecemos disso. Amados, um grande problema nos dias de hoje, inclusive até entre muitos adolescentes e crianças, é o problema da ansiedade. Porque a sociedade trabalha de tal modo que ignora completamente esses princípios bíblicos. Ignora totalmente os valores das Escrituras Sagradas. Então, cuidado com o excesso de futuro. Cuidado com as inquietações quanto ao dia de amanhã. Cuidado com as preocupações demasiadas relacionadas ao tempo por vir. Enfim, cuidado com a ansiedade. Eu preciso chamar a atenção aqui mais uma vez a essa palavra excesso. Por quê? Porque o problema é o excesso. Eu não posso apenas viver o aqui e o agora. É claro que eu preciso pensar também no amanhã. Eu citei aqui o exemplo da aposentadoria. É preciso ter um planejamento também quanto a isso. Aquela pessoa que de repente não planeja nada, que não pensa no amanhã, pensa apenas no aqui e agora, certamente amanhã ou depois, ele vai se encontrar numa situação totalmente complicada, né? Por quê? Porque não se preparou. A preparação também, ela é importante em todos os sentidos, mas nós devemos ter cuidado com os excessos. Se eu passo mais tempo pensando no amanhã e ignorando o presente, estou errado. Se eu passo mais tempo, considerando o futuro, ignorando, o agora, eu não vou investir, eu não vou me preparar, inclusive, para o amanhã, para o depois, para o futuro. Então, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Jesus não está dizendo para não pensarmos no dia de amanhã. Ele está dizendo, não se inquietem, não se preocupem, ou seja, não andem ansiosos com o dia de amanhã. Eu tenho que pensar no dia de amanhã. Mas o problema é o quê? O excesso. Já que a ansiedade é o excesso de futuro, ela não se justifica ante a realidade do presente, pois no presente há desafios a serem superados. No presente há coisas a serem aprendidas. No presente há coisas para serem tratadas. Jesus fala, basta a cada dia o seu mal. Será que a cada dia que vivemos ele é mal em si? É claro que não. Você já pensou dizer que esse dia de quarta-feira é um dia amaldiçoado? Não é mal, não é amaldiçoado. Mas o que Jesus quer nos alertar? Cada dia tem o seu próprio desafio.
né? A igreja sabe, eu amo o desafio. Porque o desafio nos faz o quê? Crescer. O desafio nos faz o quê? Aprender. O desafio até nos faz amadurecer. Você já pensou se tudo fosse fácil na nossa vida? Você já pensou se tudo fosse fácil na nossa vida? Se tudo fosse fácil, aí um dia surgisse a dor, a gente não aprenderia a lidar com a dor. Então a gente precisa aprender a lidar com a dor, a gente precisa aprender a lidar com o sofrimento, a gente precisa aprender a lidar com as pressões. Né? O meu filho estava falando lá em casa, né, que muitas vezes, assim, se tratando, né, das coisas relacionadas ao seu trabalho, algumas pessoas falam algo nesse sentido, né? Não trabalhe em um lugar onde você está ali sofrendo alguma pressão. Ué, a gente precisa aprender a lidar com a pressão. E é verdade. A vida é fácil. Não é fácil. A gente precisa aprender a lidar com todos os desafios. E nos faz amadurecer. Então, cada dia tem os seus próprios desafios. Por que então passar por cima? Por que então, de repente, tentar encontrar, né, uma saída que na verdade não é uma saída, mas é apenas um escape, e um escape até em que eu estou comprometendo o meu próprio crescimento, o meu próprio amadurecimento, o meu próprio aprendizado. Isso não será bênção para a minha vida. Eu estou querendo passar aqui a ideia de que nós não podemos fechar os nossos olhos para esse momento, apesar dos desafios. Esse momento é o presente que eu estou tratando aqui. Eu não sei como tem sido o seu dia de hoje, mas esse dia de hoje tem os seus próprios desafios. E nós precisamos crescer, nós precisamos aprender com isso, para estarmos preparados para o dia de amanhã. Se não sabemos viver o presente, não estaremos preparados para o futuro. A vida é injusta. Eu sei que a vida tem as suas injustiças. Mas nós colhemos aquilo que plantamos, que estivemos semeando, irmãos. É o princípio da lei da semeadura. Então, olha só, se não sabemos viver o presente, não estaremos preparados para o futuro. O círculo vicioso se repete. Os mesmos erros se repetirão. Os mesmos sentimentos de ansiedade continuarão em nossa vida. Se eu não aprendo a lidar com ansiedade hoje, também não vou estar aprendendo a lidar com ansiedade amanhã. Sempre é preciso de um hoje, de um momento, de um presente, para poder lidar com os desafios futuros. Você entende? O milagre de Deus, em termos de iluminar o nosso entendimento, de nos dar força, de nos dar coragem, é agora. É esse momento. É esse presente. Portanto, livres hoje para continuarmos livres amanhã. Livres em Jesus para desfrutarmos da vida em abundância. Eu sou apaixonado pelo texto de João 10:10. Alguém está lembrado que está escrito em João 10:10? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Não é dessa parte que eu gosto não, tá? A parte que eu gosto é isso aqui. Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você realmente pode ter uma vida rica da presença de Deus, uma vida rica da paz de Deus, uma vida rica do amor de Cristo Jesus, uma vida plena, completa, total, na presença do Senhor e Salvador Jesus. Isso é possível.
E quanto a isso, não devemos ficar adiando. Não devemos ficar deixando para depois. É engraçado, né, que às vezes a gente protela tanta coisa importante. Às vezes aquilo que não é necessário, a gente dá tanta atenção. Às vezes aquilo que não é tão importante assim, né, até damos o nosso coração. Mas aquilo que é importante merece da nossa atenção agora. É hoje. Não é para amanhã. Então, basta a cada dia o seu mal. Então, livres em Jesus, para desfrutarmos da vida abundante do Evangelho. Queridos, quando somos libertos das correntes da ansiedade, alcançamos uma visão mais nítida do que Deus quer fazer na nossa vida. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a ansiedade embaça a nossa percepção espiritual. A gente não enxerga com clareza. A ansiedade, na verdade, atrapalha a nossa compreensão, o nosso discernimento, o nosso entendimento espiritual. Por quê? Porque estamos lá na frente. E Deus está falando, eu estou aqui agora. Eu sou o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, mas eu quero trabalhar na sua vida agora. Eu quero trabalhar na sua vida nesse momento. Então a ansiedade vai embaçando a nossa percepção espiritual e não conseguimos compreender o que Deus deseja fazer na nossa vida agora. Ou o que Deus deseja fazer através da nossa vida agora. Porque também tem isso. Como Deus quer nos usar? Deus, de fato, Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer derramar das suas bênçãos, Ele quer derramar da sua graça em nós, mas tudo isso Ele faz para quê? Para que sejamos também bênção na vida de outros. Paulo nos fala sobre isso, não é verdade? Somos consolados por quê? Para que possamos consolar. O melhor consolador, aí não estou falando do Espírito Santo não, tá, irmãos? Isso aí é superior, isso aí é incomparável. Eu estou falando de gente. O melhor consolador é aquele que já foi consolado por Deus. Quem nunca foi consolado por Deus, não sabe consolar. Você quer saber alguém que realmente já recebeu da atenção divina e foi encorajado, e foi abençoado e consolado por Deus? Ele passa a ser também um encorajador, um abençoador, um consolador. Porque ele já recebeu de Deus. E devemos receber de Deus agora. Nesse momento. Nesse presente. Quanto a isso, não pode haver o quê? Protelação, adiamento. Não podemos deixar para depois. Deus quer fazer a sua obra a cada dia do nosso viver. Então não há como considerarmos todas as coisas que Deus, na verdade, deseja fazer em nossa vida, mas estaremos considerando aqui alguns de seus propósitos para conosco. E esses propósitos aqui são libertadores para a nossa vida. Nos ajuda a vencer a ansiedade. Então vamos lá. Deus deseja que aprendamos que Ele é o Deus que trabalha. Olha eu mais uma vez destacando esse princípio espiritual. Amados, Deus está sentado lá no seu trono de glória, num trono branco. Não é para ficar olhando para nós, não. É para estar reinando na nossa vida. É para estar agindo a nosso favor. E assim eu quero deixar com os queridos o texto do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Algumas versões dizem assim, e o mais ele fará. Mas eu vou usar essa versão que diz, e ele tudo fará. Deus faz, Deus trabalha, Deus age, Deus se move a nosso favor. Por que ficamos ansiosos se Deus está agindo?
Porque ficamos ansiosos, já que Deus está trabalhando. Eu, quando era criança, vi um pedreiro fazer alguma obra lá na casa dos meus pais. Sabe como é que é criança, né? Fica em cima, né? Quer ajudar lá o pedreiro com a pá, com a enxada, né? Com o martelo, né? Quer fazer obra. É engraçado. Eu me lembro ainda de alguns pedreiros que eram pacientes. Fazia a gente se sentir importante. Pega aquela ferramenta ali para mim, e a gente ia com toda boa vontade, né? Se achando, né? Olha só, estou ajudando em alguma coisa. Eu não estava fazendo nada, eu estava ali de enfeite. Eu não entendia de nada. Mas o pedreiro me fazia sentir que eu era alguém, que estava construindo alguma coisa. Amados, na verdade nós não somos nada. Nós não conseguimos nada. Mas Deus é tão assim paciente, tão misericordioso, que nos faz sentir que estamos fazendo alguma coisa. Porque quem faz é Ele. Quem opera é Ele. Quem trabalha é Ele. Então, para que ficarmos ansiosos se Deus está trabalhando? Essa é uma lição que o Senhor quer nos ensinar. Isso é um princípio espiritual libertador para o nosso viver. Segundo, Deus deseja que aprendamos a nos alegrar hoje, ainda que em antecipação. Exatamente. Você está entendendo o que eu estou falando? Antecipação? Vou citar um exemplo. Já contei aqui que quando eu era adolescente, lembro exatamente a idade, tinha 14 anos de idade. Sabe qual era a moda? Era aquela bicicleta BMX, essa pequenininha, né, que o guidão ficava virando. O pessoal pegava aquela bicicleta, ia lá para a pista de skate, né, fazer manobra. Eu via aquilo na televisão, não, eu tenho que ter um negócio desse. E meu pai e minha mãe sabendo, né, quem eu era, que eu não ia usar a bicicleta só para pedalar. Não, você vai quebrar a cara. Não, você vai se machucar, você vai inventando moda. Mas fiquei 1 ano insistindo. Olha, quando chegou no período do Natal, nem chegou o Natal, mas no período, no mês de dezembro, lá no centro de Campo Grande, saindo com a bicicleta cor verde, cor abacate, sabe? Todo bobo, contente. Eu tinha certeza que ia ter aquela bicicleta. Eu já estava me alegrando, mesmo insistindo. Irmãos, a gente precisa aprender a se alegrar com antecipação, porque Deus é Pai, Deus é bom. Ele faz o bem para nós. Por isso eu quero ler aqui com os queridos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Olha só, tão simples. Regozijai-vos sempre. Eu já disse que alegria, na palavra de Deus, muitas vezes também vem como mandamento. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você, alegrem-se, alegrem-se. Às vezes não dá vontade de se alegrar, mas alegre-se. E está dizendo, sempre. Se nós temos um Deus que trabalha, nós podemos nos alegrar por antecipação, mesmo não acontecendo ainda, mas confiando na sua bondade. Né, eu acho que você não deixou passar aquele cântico, né, que já tivemos cantando aqui algumas vezes, sobre a bondade de Deus. Né? Ali nos fala claramente que a sua bondade não falha, que o seu amor não falha. E não vai falhar. Então eu posso me alegrar. Olha só o que eu estava lendo. Escute bem. Foi demonstrado cientificamente que rir reduz o estresse, porque libera endorfina, o relaxante natural do corpo, fortalece o sistema imunológico e melhora o fluxo sanguíneo, além de aumentar a oxigenação do cérebro. Então a pessoa produz mais e produz melhor.
Eu acho que é por isso que eu gosto de rir, gente. Eu não sei quem na igreja postou lá no Facebook. Alguém postou no Facebook. Aí eu disse, deixa eu contar primeiro, o que eu li. Gente, eu achei aquilo dali, na linguagem dos jovens, massa. Ri muito. Quando eu estiver morto, não fica olhando muito para mim, não. Viu? Gente, eu ri demais. Quando eu estiver morto, foi a irmã Marta, não foi? Foi, eu sabia que era ela, só não quis me arriscar aqui. Irmã Marta, é para você essa. Quando eu estiver morto, não fica olhando muito para mim, não. Porque eu sou capaz de rir. Aí eu falei, você esse defunto. Até morto eu vou rir. Irmãos, se alegrar faz bem para a alma. Escute bem. Essa mania de ficar entristecido sempre é uma corrente, é uma algema espiritual. Deus é Deus de paz, Deus é Deus de alegria. Eu não estou pedindo para você ser igual a mim, né? Ficar sorrindo a vida toda. O que foi, menina? O que foi? Tá, pode rir. Não é nada disso, mas a gente precisa se alegrar com as coisas do Senhor. Regozijai-vos sempre. Ó, Sara, quando eu morrer, não fica olhando muito para mim, não, que eu vou rir, hein? Brincadeiras à parte, irmãos. Vamos lá para o terceiro. Deus deseja que aprendamos a depositar a nossa fé somente nele. Olha que interessante, a respeito de Abraão está escrito exatamente o texto de Romanos capítulo 4, os versos 20 e 21. E não duvidou da promessa. Abraão não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Olha só, mas foi fortificado na fé. Eu preciso me fortificar na fé, pelo Senhor, na graça do Senhor. É isso que é bênção. Olha só, dando glória a Deus, ou seja, se alegrando em Deus. Ele estava se alegrando no Senhor. E estando o quê? Certíssimo. Certíssimo. Isso é fé, isso é confiança. De que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão tinha a certeza do poder de Deus, então ele estava certo. Então ele já se alegrava por antecipação. A fé nos faz exatamente a agir e a viver assim. Creia. Confie. Não perca a esperança. Sem fé, a ansiedade vem. Sem fé, a ansiedade toma conta. A ansiedade, em certo sentido, é o quê? Ausência de fé. Pelo menos a fé, ela não está o quê? Fluindo. Ela não está se desenvolvendo. Então a fé precisa eliminar a ansiedade. Precisa exatamente extirpar ali, sabe, tirar de nossa vida esse mal, porque é um mal. Gente, sem exagero, tá? Em nossa natureza, é claro que nós ficamos ansiosos. Estou falando que no excesso. É claro que nós vamos ficar, vou fazer uma prova, né? Aí, às vezes, não tem como. Então, coisas assim, né? Quando o Justin foi pedir namoro a Gladys, eu acho que era cerca de 10 horas da noite que eles vieram do passeio, porque eu havia estabelecido, 10 horas da noite em casa, tá? 10 horas da noite em casa. Aí chegaram, tal.
Aí a Gládia já tinha preparado. Olha, ele vai falar hoje. Vai falar hoje. Aí 10 horas lá, eles chegaram. Tá bom, vamos sentar aqui no sofá. Aquele dia eu tinha treinado, com vontade de dormir. 10h30, e o homem falando, o garoto falando, né? E a Gládia traduzindo. 11 horas, e o garoto falando, né? Já estava quase meia-noite. Aí, não, 2 horas. Aí então, né, a Gládia chega assim, olha, na perna dele, vai, fala. Em inglês, né? Vai, fala. Vai, fala. Aí foi quando você falou, né? Mas por quê? É ansiedade natural, normal, faz parte, né? Pastor com essa cara de sério, né? Assusta, impõe respeito. Né, Gladys? Faz parte, né? Faz parte, faz parte. Não duvidou da promessa. É o quê? Fé, certeza, confiança, esperança. É claro que você às vezes vai ficar ansioso, faz parte. Mas cuidado com o excesso. Por quê? Porque o excesso vai te paralisar. O excesso, na verdade, é uma corrente espiritual. É algo que não nos deixa caminhar, de fato, naquela intimidade com o Senhor. Então, entendendo que Deus trabalha, que em tudo devemos nos alegrar e confiando sempre no Senhor, certamente seremos livres da ansiedade. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, queridos. Vamos entoar um cântico antigo, que tem sido regravado, e a sua mensagem é encantadora, é maravilhosa, é um verdadeiro desafio para todos nós. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E é interessante, na letra desse cântico, Milena, passa um pouquinho a letra aí, só antes de nós começarmos a cantar. Olha só, um só cuidado, qualquer que seja. Ah, pastor, umzinho só. Não. Nenhum cuidado, porque tudo deve ser entregue a Deus. Tudo deve ser consagrado ao Senhor. Adianta mais um pouquinho? Pois somente um, não é seria não, querido, na verdade é muito para ti, é muito mesmo. Nós não fomos criados para carregar, sabe, excessos, mesmo que seja a respeito de um só assunto. Então vamos prosseguir isso, mais um pouquinho. Essa mensagem de Deus para nós, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Sabe o que eu tenho aprendido? Senhor, tem coisas que eu vou fazer, vou colocar a mão na massa, vou dar os passos necessários, mas tem coisas, Senhor Deus, é só com o Senhor. Não permita que nada roube de sua paz, de sua alegria e de sua confiança no Senhor. Vamos louvar a Deus então.